Olá, hoje a gente vai então falar um pouco sobre a importância da teleconsultoria na interface do SEDEBA com a atenção primária à saúde. O objetivo dessa videoaula é trazer um pouco do que já existe, né, do que já acontece aqui com essa interface SEDEBA e atenção primária, os dados que a gente conseguiu ao longo do tempo coletar e a importância, de fato, o objetivo dessa interface entre o SEDEB e a atenção primária. Então, a gente vai falar sobre os objetivos da teleconsultoria, os fluxos de encaminhamento, como é que faz mesmo para encaminhar o paciente através do telesaúde, do teleSEDEBA, os nossos dados de 2020 a 2022 e o que isso contribuiu, como, né, essa estratégia contribuiu para os avanços na assistência ao usuário do SUS. Então, para historiar um pouquinho o início de tudo isso, lá em 2019, nós participamos de uma reunião em que o Telesaúde apresentava uma organização da rede de atenção à saúde com a intervenção através da plataforma para alcançar a população de todo o estado da Bahia, né? Então, eram estratégias utilizadas de interface de comunicação entre as especialidades e a atenção primária. E, com isso, a gente conseguiu, né, ter esse objetivo de apoiar os profissionais de atenção primária no estado da Bahia, principalmente durante a pandemia. Essas reuniões começaram no finalzinho de 2019, 2020, a gente teve diante da pandemia e esse cenário precisou ser acelerado. Tudo que a gente estava pensando de um modo bem detalhado, de um modo bem organizado, precisou ser acelerado. E a gente entendeu que essa ferramenta ia ser muito útil para alcançar esses municípios do estado da Bahia inteiro, para que os pacientes com endocrinopatia pudessem ter essa assistência e os profissionais de atenção primária pudessem se comunicar com o médico endocrinologista para iniciar os cuidados das endocrinopatias leves e evitando, então, esse deslocamento do paciente do interior do estado para Salvador, que estava naquele momento impedido por conta da pandemia, né? Além disso, além da pandemia acelerar tudo isso, já existia um objetivo anterior, que era descentralizar os atendimentos de pacientes com doenças crônicas. A gente sabe que diversas doenças que são atendidas pelos endocrinologistas devem e podem ser atendidas na atenção primária, por exemplo, diabetes, que tem uma alta prevalência, e em algumas situações de complicações, sim, serem encaminhados à atenção secundária. Então, a gente entendia que essa teleconsultoria SEDEB e atenção primária ia trazer ganhos substanciais para fortalecer a rede de atenção à saúde, qualificando e apoiando os médicos da atenção primária no atendimento à maioria dos pacientes em seu local de origem. Então, esses foram os objetivos principais dessa interface, dessa teleconsultoria e do teleSEDEBA, né? Então, a gente tinha principalmente duas vertentes de trabalho. Então, a gente queria, através do telesaúde, fazer uma teleconsultoria especializada daqueles casos em que os médicos da atenção primária tivessem dúvidas no segmento do paciente com endocrinopatia, mas também que essa fosse uma via de encaminhamento daqueles casos mais complicados. Então, pacientes com câncer de tireoide, pacientes com diabetes e nefropatia, que aí entram nos critérios da atenção secundária, esses casos, então, poderiam também ser encaminhados através do teleSEDEBA, encurtando aí os caminhos, né, encurtando as etapas que habitualmente aconteciam de uma forma muito lenta, né, o paciente, com o deslocamento do paciente. Então, naquele momento da pandemia, isso precisou ser acelerado, mas isso já estava sendo pensado anteriormente como uma estratégia para encurtar mesmo esses caminhos e acelerar essa assistência na atenção especializada. O que a gente viu de muito importante com essa implantação do novo modelo de admissão do SEDEBA era essa possibilidade de conversar de perto com o médico, o colega da atenção primária, o médico e o enfermeiro. Porque diversas situações em que a gente identificava que podiam ser acompanhadas na atenção primária, se o colega tem o pano de fundo, né? Se o colega tem a possibilidade de tirar dúvidas, de checar condutas com o especialista de modo ágil e fácil, a gente entendia que aquilo ia ser
uma realização, né, de uma estratégia que encurtar muitos caminhos e qualificar mesmo o atendimento na atenção primária. Então, a gente iniciou reuniões, né? Então, no comecinho de 2020, nós fizemos uma reunião com o Conselho Estadual de Saúde para apresentar essa implantação do novo modelo de admissão no SEDEBA, e foi feita uma nota técnica que falava, que esclarecia sobre essas modificações da maneira de encaminhar o paciente ao SEDEBA. Então, a partir de 31 de outubro de 2020, os pacientes com critérios para avaliação na atenção secundária provenientes da atenção primária só poderiam ser encaminhados ao SEDEBA através da plataforma de telesaúde. Então, isso foi pactuado no COSEMES, isso foi discutido exaustivamente, os municípios tiveram essa informação, né? E, a partir daí, as coisas começaram a caminhar, né? Os usuários do SUS, que eram provenientes de outros centros de referência, eles deveriam continuar sendo encaminhados através de formulários físicos. Então, isso era uma via de comunicação exclusiva do SEDEBA com a atenção primária, esse novo modelo. Para os pacientes que vinham da rede terciária, hospital e da rede secundária, se continuava a aceitar através de formulários mesmo físicos de encaminhamento. Então, com o apoio aí de todo o pessoal de telesaúde, nós modificamos o site do SEDEBA e colocamos lá o link, né, do TeleSEDEBA para ficar mais fácil, para orientar os profissionais de saúde da atenção primária, médicos e enfermeiros, até e a saber como encaminhar o paciente, então, para o SEDEBA a partir desse momento. Então, como é que ficou estabelecido esse fluxo de encaminhamento? Para vocês conhecerem um pouco do que acontece, né, depois que vocês pedem a teleconsultoria. Então, o médico ou o enfermeiro cadastrado na plataforma solicita a teleconsultoria e nós, aqui do SEDEBA, temos uma escala de trabalho. Diariamente, a gente tem um médico que atende, que responde na plataforma de telesaúde às teleconsultorias. É um trabalho assíncrono em sua maioria, né? Então, ele responde à teleconsultoria na plataforma. Os pacientes que são identificados com critérios de matrícula para o SEDEBA, internamente, a gente, então, solicita ao setor de agendamento que faça a marcação da consulta inicial, e é a equipe do SEDEBA que agenda a data e o horário da avaliação inicial desse paciente. Então, a equipe do SEDEBA é quem vai ligar para esse paciente e informar, olha, o seu médico lá na atenção primária fez uma solicitação de interconsulta aqui com a endocrinologia e nós identificamos que o senhor tem critério e vai ser acompanhado aqui conosco no SEDEBA. Sua consulta é com o doutor fulano de tal, no horário tal, o senhor compareça, enfim, dava as informações necessárias. Aqui depois eu vou falar um pouquinho para vocês que em qualquer lugar do Brasil, acho que do mundo, a gente vai encontrar essa dificuldade, muitas vezes, que é o contato, né, com o paciente. Então, algumas vezes a gente não tem êxito. E isso é um desafio que a gente tem aí buscado estratégias para resolver. E aqueles pacientes que não têm critérios, então, pacientes sem critérios de matrícula, o que a gente viu é que é de suma importância ter esse diálogo com os médicos e enfermeiros da atenção primária. Porque aqui a gente faz uma devolutiva explicando qual seria a sugestão de conduta, sugerindo a leitura dos protocolos do SEDEBA, que lá na plataforma do telesaúde, do teleSEDEBA estão disponíveis, para que o médico possa estar lá cheio, né, imbuído de conteúdo para poder conduzir melhor, né, de forma qualificada esse paciente na atenção primária. E a gente sempre coloca que em qualquer momento dessa avaliação, caso existam outras dúvidas relativas ao segmento desse paciente, à conduta, que digam respeito às endocrinopatias, que nova teleconsultoria pode ser solicitada e assim a gente vai estreitando essa relação com o colega que está lá na atenção primária. Então, o prazo, né, é de 72 horas para responder, mas, como eu falei, existe aí um fluxo, né, a pessoa que entra, o médico ou o enfermeiro que entra na plataforma de telesaúde, ele encaminha para um teleregulador e o teleregulador encaminha ao SEDEBA. Então, esse processo todo acaba girando em torno de 72 horas, mas todos os dias
a gente tem médicos endocrinologistas para atender. Além de médicos endocrinologistas, né, que são esses de segunda a sexta, 5, a gente tem 3 teleconsultores de angiologia, 2 endocrinologistas pediátricos e uma teleconsultora endocrinologista que responde especificamente às teleconsultorias sobre obesidade, tá? Então, esse é o nosso grupo aqui que responde às teleconsultorias. Então, a gente fez aqui 2 recortes, 2 avaliações em períodos diferentes do número de teleconsultorias respondidas, né, em até 72 horas. Não, desculpe, isso aqui, na verdade, é um achado dos resultados de 2019 a 2021, do que a gente teve aí nessa fatia mesmo, de 1 de maio a 31 de agosto de 2021, então um período grande, a gente avaliou aí o número de teleconsultorias respondidas em até 72 horas, e a gente vê que habitualmente não passa. Quando passa, a gente vê assim, teve algum feriado no meio, ou existiu alguma coisa de devolução porque estava sem dados, enfim, coisas que, em geral, a gente não demora mais do que isso, não, né? E a gente vê isso aí nos dados que foram fornecidos também pelo Telesaúde, né? As principais temáticas respondidas são, sim, sinais e sintomas endocrinológicos, metabólicos e nutricionais, que estão aqui muito misturados, né? Mas, de uma forma geral, eu posso dizer que são predominantemente doenças de tireoide. Então, pela alta prevalência de nódulos benignos na nossa população, a gente tem tido muita teleconsultoria, porque as pessoas sempre acham que nódulo é câncer, enfim, e aí ficam, né, com aquela ansiedade, passa para o médico da atenção primária, que acaba também muitas vezes com dúvidas na condução de determinados nódulos que têm características suspeitas. Então, o carro-chefe tem sido nódulos e depois diabetes, né? Tanto insulino-dependente quanto não insulino-dependente. Obesidade e outras doenças endócrinas também estão aí como principais temáticas respondidas nas teleconsultorias. Os municípios que mais utilizaram o serviço nesse período de maio de 2020 a agosto de 2021 estão aqui descritos. Sem dúvida, Salvador se destaca, né, com um número de teleconsultorias maior, mas a gente tem visto que, ao longo do tempo, isso aqui foram dados de 2021, a gente tem alcançado mais municípios, sim, no interior do estado. No que diz respeito à utilização, ao direcionamento das teleconsultorias, sem dúvida, a principal é para o médico endocrinologista, né, que é o nosso carro-chefe mesmo, mas também tem a solicitação aí, principalmente para pé-diabético, aos médicos angiologistas. E em relação à satisfação, esses resultados 2019, 2021, né? Mas aqui é uma fatia só, nós começamos em 2019 esse projeto, mas a gente começou a execução mesmo em 2020, então esses resultados iniciais aí, a gente percebe que a maioria das teleconsultorias atendeu a resposta do CDEBA, atendeu, né? O grau de satisfação foi total. E a maioria dos colegas da atenção primária ficou muito satisfeito com as respostas. Claro que essa coisa de responder se está satisfeito ou não, a gente vê que nem todo mundo gosta de fazer, né, essa avaliação. Então, de 46% das teleconsultorias avaliadas, ou seja, a gente não conseguiu avaliar todas as teleconsultorias, claro, só 46% responderam, 82% avaliaram como muito satisfeitos. Bom, aí aqui a nossa curva, né, que a cada dia a gente vê crescendo aí. Então, lá de quando começamos a contabilizar, na verdade, né, que foi de julho de 2020 até agora, recentemente, dados bem recentes, abril de 2022, a gente só cresce em número de teleconsultorias respondidas na plataforma, chegando a um total de 2.347 teleconsultorias. Então, esse é um dado bem interessante. E isso aqui é um dado também que eu considero bastante importante da gente conversar. Então, se eu pego esse período de outubro de 2020 a junho de 2021 e avalio das 749 teleconsultorias respondidas nesse período, eu percebo que 214 pacientes foram matriculados na unidade dessas 749, o que me traz que 71% das teleconsultorias
evitaram encaminhamentos, né? Então, assim, pensa que 535 pacientes deixaram de vir ao CDEBA e tiveram a sua conduta médica sugerida entre colegas, né? Um diálogo, uma discussão de caso entre o endocrinologista e o médico da atenção primária. Então, esse é um número bem expressivo, 535 pessoas que não saíram de seus municípios, né? Que não tiveram gasto com transporte, que não acordaram cedo e ficaram numa fila gigante na porta do CDEBA. Então, assim, para a gente ver o alcance dessa estratégia, né? E o quão importante ela é para a rede de atenção à saúde ficar mais efetiva. E outra avaliação, agora mais recente, de janeiro a abril de 2022, então aí 4 meses, a gente já teve 642 teleconsultorias avaliadas. Dessas, 232 foram pacientes que foram matriculados na unidade e que também tiveram encurtamento aí dessa sua trajetória, porque foram na atenção primária, o médico da atenção primária encaminhou, e a gente então ligou para ele e falou, não, venha, que você tem uma consulta marcada com o endocrinologista dia tal. E 64% dessas teleconsultorias, nesses 4 meses, aí também foram encaminhamentos que foram evitados, né, com colaboração dos teleconsultores nas condutas médicas. Então, isso dá uma grande alegria para a gente de ver o quanto a gente está conseguindo ajudar, de fato, as pessoas nessa trajetória aí da busca pela saúde pública, né? De qualidade. A gente está deixando de encaminhar os pacientes desnecessariamente para a atenção secundária. E aí, gente, como eu faço a resposta das teleconsultorias também, eu fico muito feliz quando a gente vê o grau de comprometimento dos médicos da atenção primária, né? Então, esse é um exemplo de uma teleconsultoria em que o colega apresenta um caso de uma paciente de 46 anos que tem uma história familiar de câncer de tireoide. Isso eu estou colocando aqui porque, se a gente for olhar no protocolo, a gente vai ver que ela não se encaixa lá nos critérios de punção do protocolo, né, da classificação de TIRADS para avaliação de nódulo tireoidiano. Mas o colega foi super cuidadoso porque ele viu que era uma paciente que tinha uma história familiar em primeiro grau, né, a mãe com câncer de tireoide. Então, ele perguntou se realmente tinha indicação ou não de fazer alguma avaliação, se teria indicação de PAF ou não, né? Então, são casos que são mais específicos, que pode se tratar de um nódulo benigno e o paciente continuar lá na atenção primária, mas só o fato de você ter do outro lado um especialista que vai compartilhar com você, né, essa decisão, né, pautar essa decisão nas características específicas, na individualização desse caso, isso traz um conforto, uma tranquilidade para o médico que está na atenção primária, que eu acho que é de suma importância para que as coisas caminhem de uma forma mais tranquila e tenham um resultado favorável para o paciente. Então, a gente encontra, assim, teleconsultorias muito belas. Esse é um outro exemplo aqui, ó, da riqueza de dados que a gente vê numa teleconsultoria, né? De um paciente com diabetes e que a gente não via aqui critérios de matrícula para o CDEBA. No entanto, a gente pôde orientar o colega que esse paciente ele tinha perfil para utilizar um medicamento através da assistência farmacêutica especializada, que o médico na atenção primária pode solicitar. Isso não é exclusivo do especialista. Então, com isso, o paciente que está lá na atenção primária vai ter acesso a um medicamento bem recente, bem novo, que tem uma eficácia, que reduz mortalidade cardiovascular, enfim, que se a gente não tivesse esse diálogo, talvez esse processo demorasse muito mais, ou o paciente nem chegasse a conseguir adquirir esse medicamento, porque ele não está na rede SUS normal. Então, a gente acaba levando mesmo o conhecimento, compartilhando o conhecimento do especialista com o médico da atenção primária e dando ao paciente na atenção primária uma qualidade, né, de acompanhamento, de possibilidades terapêuticas muito importante, como foi o caso desse paciente, que a gente colocou aí, então, as diretrizes clínicas do Ministério da Saúde com o uso da dapaglifosina, que é um medicamento de alto custo, né, que é liberado mediante preenchimento de protocolo, mas que esse paciente da atenção primária tem direito, sim, e pode utilizar. Então, são situações assim que eu pincelei, bem específicas, mas muito importantes para a gente ver o alcance dessa teleconsultoria especializada. Então, qual é o entendimento que a gente tem? O que mesmo avançou na assistência ao usuário do SUS
com a teleconsultoria especializada. Primeiro, essa disponibilidade, né? De você ter aqui do outro lado um médico endocrinologista que pode responder a dúvida dos colegas que estão na atenção primária de uma forma bem rápida. Segundo, essa comunicação, porque muitas vezes a gente até liga para o colega, né, para tirar alguma dúvida, os dados estão disponíveis lá na plataforma, então a gente acaba estreitando esses laços, né, essa relação entre a atenção primária e a atenção secundária. Então, tem uma comunicação ágil entre a atenção primária e a assistência especializada. Resolução de encaminhamentos em menor tempo. Então, quando a gente identifica que é um câncer de tireoide, que é uma gestante, né, que são situações prioritárias, a gente acaba também conseguindo fazer isso de uma forma mais ágil e o paciente rapidamente é agendado, né? Então, a gente consegue identificar, fazer uma triagem do que é mais prioritário dentro das endocrinopatias. É isso aqui, a identificação de casos prioritários com agendamentos mais breves. E sempre capacitando, qualificando a condução dos pacientes na atenção primária, aqueles que não têm critérios, né? Bom, nossos desafios, então, com o Telecedeva. Ampliar esse número de municípios que solicitam teleconsultorias, né? Então, a gente tem tido um excelente retorno do município de Salvador, mas alguns municípios do interior ainda precisam se familiarizar com o uso dessa estratégia, dessa plataforma. Otimizar os processos de trabalho, né? Que isso, como eu falei, é um desafio em qualquer lugar no Brasil e até no mundo, principalmente no Brasil, onde as pessoas trocam muito o número de celular. A gente, com isso, conseguiu, inclusive, utilizar um WhatsApp do CEDEVA para mandar mensagem falando a respeito do agendamento, porque muitos locais não conseguem pegar o celular, então essa é uma outra estratégia que a gente tem tentado inserir nesse nosso fluxo, né? Qualificação permanente das respostas às teleconsultorias, garantindo uma comunicação exitosa entre os profissionais da atenção primária e os especialistas, isso porque a gente entende que quanto mais conteúdo a gente estiver dando, nós teleconsultores, na resposta, mesmo daquele paciente que virá, né? Então, o paciente que é um DM1, ele precisa iniciar a insulina, ele virá para o CEDEB, ele tem critério, mas esse início dessa insulinoterapia para o paciente que é DM1, a gente já pode ir ali orientando e qualificando aquela condução inicial do paciente ainda na atenção primária. E também, através do Telecedeba, a CODAR, né, que é a Coordenação de Apoio à Rede, e aumentou o número de capacitações por todo o estado, e essa ferramenta, né, esse foi o benefício da pandemia, acaba possibilitando uma abrangência, né, de alcance para todo o estado da Bahia, que é tão grande, a gente vir para cá, eles virem para cá ou a gente para lá. Então, através da teleeducação, isso foi um ganho fundamental, e o Telecedeba também tem tido essas estratégias com uma frequência importante. Então, como conclusão, a gente nota que há uma aproximação dos médicos e enfermeiros da atenção primária da Bahia e os endocrinologistas do CEDEBA. E aqui eu preciso chamar a atenção dos gestores do município, do quão importante isso tem sido e o quanto isso precisa ser assegurado ao colega que está lá na atenção primária. A gente sabe que os colegas que estão na atenção primária têm um número de atendimentos muito grande e que alguns deles, inclusive, já nos deram retorno, que fazem isso no horário do almoço, fazem essa teleconsultoria de casa à noite. Então, a gente pede que possa ser assegurado a esses médicos um tempo na sua rotina ali de atendimento para que esses encaminhamentos sejam feitos, né? Diante de tudo isso que eu mostrei, do quanto a gente evita encaminhamentos, do quão rápido esse encaminhamento pode ser feito, do quanto a gente qualifica essa assistência na atenção primária através da teleconsultoria especializada, que seja assegurado ao médico ou enfermeiro da atenção primária um tempo na sua rotina de trabalho para utilizar essa ferramenta, né? A gente vê que houve, sim, uma qualificação do cuidado aos pacientes com endocrinopatias leves, com o manejo possível na atenção primária, e, principalmente, a gente evitou um número significativo de encaminhamentos desnecessários, reduzindo o deslocamento dos pacientes e os custos com o cuidado à saúde. Então, isso nós estamos construindo pontes, né? Pontes sólidas, através do Telesaúde, do Telecedeba, pontes que dão aí a gente essa alegria de ver o SUS como ele pode ser, o SUS de qualidade, o SUS
fazendo diferença mesmo na vida das pessoas, contribuindo aí com essa rede de atenção à saúde, fortalecendo essa rede de atenção à saúde da maneira como a gente deseja e espera que isso continue aí sempre mais, tá bom? Obrigada pela atenção de todos, aí está o meu e-mail, qualquer dúvida eu sigo à disposição.